A partir de 9 horas da manhã começa. É o primeiro dia do julgamento que envolve a trama golpista que tem entre os indiciados Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, e outros 7 réus. Assunto para minha parceira Lívia Zanolini. Chega mais, Lívia. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que seguem acompanhando o SBT Manhã. Pois é, se tudo ocorrer conforme o cronograma e a sessão realmente começar às 9 horas da manhã, falta um pouco mais de 2 horas, então, para o presidente da primeira turma do STF, o ministro Cristiano Zanin, abrir os trabalhos para dar início a esse julgamento muito aguardado, sobretudo pela política brasileira em todos os espectros. Preparativos já finalizados, segurança já reforçada para iniciar esse julgamento. Bora então lá para Brasília para falar com o Maicon Leão, que está em frente ao Supremo Tribunal Federal e tem informações sobre o início desse julgamento. Tem movimentação por aí, Maicon? O que dá para adiantar para a gente? Bem-vindo, bom dia. Oi, Lívia, bom dia a você, ao Casa Grande, a todos que nos acompanham aqui no SBT Manhã. Tem sim, principalmente de jornalistas. Vou pedir para o Cláudio Rubens mostrar para a gente. Essa fila aqui atrás, Lívia, são dos jornalistas que querem assistir o julgamento ali na sala da primeira turma. Foram reservadas poucas vagas, até por isso boa parte deles chegou aqui antes das 6 horas da manhã. A gente teve também uma movimentação mais cedo de agentes da segurança, porque o prédio do Supremo Tribunal Federal passou ali por uma varredura com cães farejadores, justamente para garantir a segurança e que não aconteça nenhuma intercorrência. Segundo o Supremo Tribunal Federal, as casas dos ministros também passaram ali por uma vistoria, até mesmo por conta das ameaças que eles vêm sofrendo. Isso já faz parte de um protocolo de segurança e não foi diferente nesta semana. Está previsto para conversar, como você disse, às 9 horas da manhã. O ministro ali, presidente da primeira turma aqui do Supremo, abre os trabalhos e o primeiro a falar ali é o ministro relator Alexandre de Moraes. Ele vai ter 2 horas para ler ali o relatório, que na sequência é a vez do Procurador-Geral da República fazer ali as alegações também por 2 horas. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão sendo julgados hoje Almir Ganier, o ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e também ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Augusto Heleno, o ex-ministro de Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e Defesa e também candidato a vice na chapa com Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e também relator nesse processo, delator nesse processo, e também Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Na denúncia, Lívia, ali da Procuradoria-Geral da República, apresentada em fevereiro, o ex-presidente e outros 7 réus são acusados por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. O julgamento começa hoje, são 2 sessões, uma pela manhã, uma pela tarde. Amanhã, outra sessão pela manhã, e aí tem uma pausa, Lívia, retornando na próxima semana, na terça, dia 9, que é a expectativa para quando o ministro Alexandre de Moraes, relator, apresente o seu voto. Isso caso não haja nenhum atraso. Lívia. As expectativas apontam para o fato de que possivelmente não haverá nenhum pedido de vista. Atrasos podem acontecer, mas pedido de vista para adiar a finalização desse julgamento, isso não está previsto, não deve acontecer, mas regimentalmente é algo possível. Maicon Leão, muita força para você aí em Brasília, porque o dia está só começando, muito trabalho pela frente. Já já você volta com mais informações. Siga acompanhando a movimentação por aí, já já voltamos a nos falar. Obrigada por enquanto, viu, meu amigo? Vamos seguir analisando agora um pouco sobre as expectativas desse julgamento, como esse julgamento que está começando hoje mexe com o mundo político, mexe com Brasília. Tenho convidados para trazer essas análises. Vou começar com Paulo Nicoletti, cientista político. Bem-vindo, Paulo. Bom dia. Bom dia, Lívia. Agradeço o convite. E também o Bruno Garchagen, também cientista político, mais uma vez aqui conosco. Bem-vindo, bom dia, Bruno. Bom dia, Lívia. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar no SBT. A gente que agradece. Vou começar com você, então, Paulo, que está aqui do meu ladinho. Vamos começar falando sobre como esse julgamento, que nem começou, já está mexendo com o mundo político. Eu sempre estou acompanhando informações de bastidores que mostram uma mobilização muito diferente de esquerda e de direita. Direita tentando trazer discussões importantes, por exemplo, para o Congresso Nacional,
para tentar desviar o foco desse julgamento. A esquerda que não quer esquecer que esse julgamento está acontecendo e sempre relembrando essa ação da tentativa de golpe, o envolvimento que está sendo agora julgado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria, segundo a Procuradoria-Geral da República, o principal beneficiário de um suposto golpe, se tivesse acontecido, principal articulador. Queria que você trouxesse análises sobre como isso está mexendo com o mundo político e como deve mexer nessas próximas 2 semanas e além disso também. Primeiro que esse julgamento representa um dia histórico, né, para as instituições democráticas brasileiras, né? Esse é o ponto de vista que a esquerda defende, né? Mesmo porque com a tentativa de golpe, né, no 8 de janeiro e também as prévias que houve antes disso, né, com o suposto planejamento, né, do assassinato do presidente Lula, do Alckmin, do próprio Alexandre de Moraes, isso faz com que, do ponto de vista dos progressistas da esquerda, o julgamento de hoje ganhe uma dimensão maior, né? Agora, por outro lado, a decisão que começa a ser tomada hoje tem impacto sobre as eleições do próximo ano, necessariamente, né? Ou seja, muitos políticos que hoje são pretensos candidatos à presidência e substitutos de Bolsonaro para o próximo ano vão começar a decidir se vale ou não vale a pena manter esse vínculo com o próprio bolsonarismo. Também traz impactos econômicos, né? Diga-se de passagem, por conta da questão do tarifaço de Trump, né? Existem ameaças, inclusive, né, de novas retaliações a juízes brasileiros, assim como a economia brasileira. Então, o que vai acontecer nas 2 próximas semanas, né? O julgamento está previsto para acabar dia 12, então o que vai acontecer nas 2 próximas semanas vai delimitar o destino da política brasileira. A esquerda reforçando a ideia do golpismo, né? E a direita, ou a extrema-direita, defendendo a ideia de que houve um exagero por parte da justiça e que o Bolsonaro não deveria ser condenado, né? Bom, agora está nas mãos dos juízes, é uma turma que não tem características muito próximas de Bolsonaro, alguma proximidade, mas nem tanto do Fux, né? Mas se a gente pegar Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Zanin, é uma turma que se caracteriza mais por uma visão de defesa da democracia e muito distante do bolsonarismo. Agora, Bruno, o Paulo tocou num ponto que é o que nós discutíamos no fim de semana, sobre a grande dúvida ser o voto do ministro Luiz Fux. Porque em relação aos outros ministros da primeira corte, imagina-se que haverá sim uma condenação. É o que a gente estava conversando no SBT Brasil do último sábado. Só que eu estava lendo algumas reportagens referentes a decisões anteriores de Fux. Embora agora, nesse caso envolvendo as medidas cautelares do ex-presidente, ele tenha divergido do ministro Alexandre de Moraes, que impôs essas medidas, ao contrário dos outros ministros, em decisões anteriores, ele não teve esse mesmo posicionamento. Não em todas, mas em algumas. Quando foi votado o indulto, a confirmação do indulto dado ao deputado Daniel Silveira, sobre o indulto dado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a ele, o Fux disse que em caso de crimes contra a democracia não cabe indulto. Então aí foi uma decisão que hoje é vista como contrária ao que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao que está sendo discutido pela direita brasileira. Se ainda tem dúvidas sobre qual vai ser o voto de Fux, dá para antecipar ou vamos saber só no dia 12 se ninguém pedir vista? Em relação ao mérito, eu não tenho muita dúvida de que o ministro Luiz Fux votará contra a tese que tenta absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros réus nesse processo. O que acho que está em objeto de discussão, é isso que falávamos sábado, é mais a dosimetria da pena, ou seja, qual vai ser a interpretação do ministro Fux e dos demais da turma em relação à individualização de cada pena, atribuindo responsabilidade a cada um daqueles que são acusados. Há a tese em discussão, pelo menos supostamente é o que a imprensa mostra, que a acusação segundo a qual os réus teriam atentado teriam tentado um golpe de Estado, absorveria a tese de que, ou a acusação da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aí vai ter como resultado importante justamente a atribuição da pena, porque a pena máxima é 12 anos, a outra é 8. E aí não haveria um somatório. Sim.
a pena maior é que seria a preponderante nessa tese. Mas em relação à posição do Fux, eu acho que está muito claro, com base inclusive nessa decisão que ele adotou em relação a Daniel Silveira. Em relação ao problema político, o problema político que se impõe hoje é o seguinte: primeiro, o próprio desdobramento dessa condenação, que está claro, isso já é um problema do ponto de vista político e jurídico, porque começar um julgamento sabendo todos nós qual vai ser o resultado, ou seja, que os réus vão ser condenados, já é um problema político em si mesmo e um problema jurídico numa dimensão específica. Para a eleição do próximo ano já se estabelece quem serão os prováveis personagens desse xadrez político, uma vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está fora do páreo pela inelegibilidade, também estará condenado. Então isso abre espaço para que a direita apresente o seu candidato, que haja uma escolha mais acelerada. E do ponto de vista político, também no âmbito do judiciário, também um questionamento maior em relação ao próprio posicionamento político do Supremo, que é algo inaceitável por parte do judiciário. Então, o que há de novidade na República Brasileira desde o seu início, em 1889, é justamente esse protagonismo político do STF, que, embora seja um poder político, assim como legislativo e executivo, não havia na história da República uma posição tão clara e tão inadequada política por parte do Supremo. Deixa eu voltar agora lá para Brasília. Vamos em frente ao condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Marcos Santos está por lá, vai mostrar como está a movimentação a poucas horas do início do julgamento, que eu reforço, está previsto para começar às 9 horas dessa terça-feira. Marcos, bem-vindo, bom dia para você. Muito bom dia a vocês e a todos que nos acompanham. Pouco mais de 2 horas, quase 2 horas aí para começar o julgamento. Nós estamos aqui em frente ao condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro mora, no Jardim Botânico, cidade pouco mais de 20 quilômetros do centro de Brasília. Movimentação nesse momento, até pedi para o meu cinegrafista Isaac mostrar, movimentação apenas de carros saindo do condomínio, carros saindo de carros de moradores, carros de visitantes. O ex-presidente Jair Bolsonaro está dentro do condomínio, inclusive vai acompanhar o julgamento pela TV. Em relação aos demais réus acusados aí nessa tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas, eles também vão acompanhar de casa. O único que vai comparecer ao julgamento é Paulo Sérgio Nogueira. Paulo Sérgio vai acompanhar presencialmente o julgamento no STF. Como eu disse, movimentação aqui um pouquinho fraca, mas a movimentação maior é lá no Supremo Tribunal Federal, onde vai ocorrer o julgamento, que será realizado pela primeira turma do Supremo, formada aí por 5 ministros, e a partir daí, começando 9 horas da manhã. Tem todo um rito que vai ser seguido pelo Supremo Tribunal Federal e essas pessoas serão julgadas em 5 datas, pelo menos aí começando a partir de hoje, 9 horas da manhã, amanhã também, no dia 9, no dia 10 e no dia 12 deste mês de setembro. Marcos Santos também vai seguir mobilizado em frente ao condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois ele volta com mais informações, assim como nós 3 também. Eu, Paulo Nicoletti, Bruno Garchagen, a gente vai seguir aqui no SBT Manhã e a todo momento a gente volta com mais informações, inclusive para a volta, tá? Para a volta, uma análise dessa não participação presencial de Bolsonaro desse julgamento. Que leitura é possível se fazer disso? SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.